Você é feito de átomos ou de bits? Tem uma tal de transformação digital por aí que diz que vai converter os seus átomos em bits. Será? Vamos saber mais porque o Glitch está no ar. Tem um assunto que está presente em muitos lugares, na mídia, nas conversas, e que tem gente que ainda não entendeu direito o que é a transformação digital. É conversão de átomos em bits. Olha que simples. Tá bom, mas eu vou explicar melhor para você. Essa história não começa aqui, logicamente. Tem sempre um passado histórico que antecede as grandes transformações. E essa grande transformação começou há mais de 2 séculos, quando a gente começou a produzir as coisas industrialmente num momento que é chamado de Primeira Revolução Industrial. Naquele momento, vários equipamentos e tecnologias estavam sendo testadas, equipamentos estavam sendo inventados, e então vem o vapor, a máquina a vapor. Várias outras formas de maquinário, de equipamento existiam antes do vapor ser dominado pelo homem. Lógico, o vapor já existia, mas a tecnologia permitiu que a gente dominasse o vapor e fizesse com que ele gerasse energia, movimento, transformasse um tipo de energia em outro, e isso foi aplicado na indústria, na produção de coisas, e isso mudou radicalmente o jeito como a economia funcionava, porque antes dele nós dependíamos de força animal, ou forças da natureza, como o vento, a água, mas eram muito incontroláveis. O vapor colocado dentro de equipamentos, caldeiras, locomotivas, equipamentos de fabris, equipamentos de produção, ele transformou o nosso jeito de produzir e também, em consequência, o jeito de consumir. Foi possível produzir em escala e atender a demanda de uma população muito maior do que se podia fazer de um jeito mais artesanal. E aí vem uma segunda revolução, chamada Segunda Revolução Industrial, que é quando a energia elétrica também foi dominada. A energia elétrica já existia, logicamente, os raios estão aí para nos mostrar isso há quanto tempo, desde sempre. Mas ela começa a ser dominada pelo homem e a gente começa então a realizar coisas, produzir, trabalhar, inclusive para o nosso conforto, para as nossas residências. A energia elétrica é trazida para dentro da casa, das empresas, das lojas, do comércio, dos serviços, e até os primeiros automóveis eles eram elétricos, antes do automóvel movido a combustível e combustível fóssil. A gente tinha carros elétricos, agora a gente está voltando a eles, mas a eletricidade ela foi uma revolução muito importante porque, além de promover essa alteração nas fábricas, que era o que o vapor fez nas locomotivas e nas fábricas, a eletricidade veio para dentro das nossas casas. Era muito mais fácil você ter, por exemplo, um liquidificador elétrico, e aí os eletrodomésticos todos surgiram a partir disso, do que um liquidificador a vapor. Já pensou? Você pegar lenha, acender uma fogueira para poder ferver a água, para poder fazer girar o liquidificador, a batedeira, e os outros eletrodomésticos não fazia muito sentido. Um barbeador a lenha, não ia funcionar. Então a eletricidade ela miniaturizou vários equipamentos que nós tínhamos na indústria, no comércio, em casa, e ela foi mudar a nossa vida radicalmente. Isso já tem mais de 100 anos. Depois disso, uma terceira revolução industrial aconteceu quando os computadores foram inventados no meio do século passado. Quando o primeiro computador eletrônico chegou, no começo não fazia muito impacto na sociedade, mas era algo que, aos poucos, se espalhou por causa da versatilidade, por causa da facilidade de você colocar um computador para fazer as mais diversas coisas. Então, assim como o vapor continua sendo importante, a eletricidade continua sendo importante, afinal de contas, os computadores eletrônicos são movidos a eletricidade, mas o computador, ele sim, promoveu uma transformação de maior impacto, mais profundo e mais amplo na sociedade, porque aos poucos o computador foi tomando conta de todas as áreas do conhecimento, todas as áreas de produção. E aí, essa terceira revolução industrial, ela provocou transformações que a gente sente até hoje, principalmente nas nossas vidas profissionais, mas também na vida pessoal, porque o computador está presente no nosso dia a dia em todos os lugares. E é nesse momento que a gente começou a transformar átomos em bits, ou seja, aquilo que era físico passou a ser digital. E o digital ele tem características diferentes do que é
uma economia baseada em átomos. Então toda a nossa vida passou a ser digitalizada e aquilo tudo que a gente tinha que ter coisas guardadas com volume, com papel, né, com coisas, com provas físicas, a gente transformou em bits. Esses bits estão em todos os lugares e eles nos ajudam desde a hora de você trabalhar até a hora de você se entreter, de você estudar. E a prova maior disso é que nós transformamos em digital, por exemplo, todo o nosso entretenimento. Hoje em dia, principalmente após a Covid e a pandemia, em que a gente teve que se isolar, principalmente agora, a gente nem vai mais aos locais, por exemplo, para participar de um festival. Você assiste, participa dessas coisas para se entreter, para consumir conteúdo de entretenimento, de música, teatro, cinema. A gente está vendo tudo através de equipamentos digitais conectados numa rede. E aí, então, nós vamos ter esse movimento que é chamado de transformação digital, quando você pega tudo o que pode ser digitalizado e digitaliza. E aí, então, a gente está vivendo hoje o que nós chamamos de a quarta revolução industrial, que não é mais só movida por uma tecnologia, como foi o vapor na primeira, a eletricidade na segunda ou o computador na terceira. A quarta revolução industrial, na verdade, é uma combinação de tecnologias que estão agora, ao mesmo tempo, chegando na sua maturidade, algumas delas em um nível mais maduro, outras menos, mas que ao mesmo momento elas estão trazendo capacidades extraordinárias de lidar com esses dados, esses bits que antes só existiam no mundo físico, através de átomos. Bom, nós estamos falando de quais tecnologias então? Principalmente inteligência artificial, redes de alta velocidade, a quinta geração da telefonia celular, a robótica, a impressão 3D, o IoT, que é a internet das coisas, computadores em todos os lugares, conectados em rede o tempo todo, 100% do tempo, e transmitindo um enorme caminhão de dados a cada segundo, e tudo isso gera um volume de informações e de dados capaz de fazer com que a gente lide de maneira mais inteligente, entre aspas, porque muitas vezes a inteligência artificial ela não é lá tão inteligente quanto a gente queria, e ela cria alguns vieses, alguns problemas, mas tudo isso está fazendo com que a gente lide de maneira mais prática, inteligente e econômica com um volume de dados que nem existia no passado ou a gente não dominava. Da mesma maneira que o vapor já existia, foi dominado pelo homem nos equipamentos lá da primeira revolução industrial. A eletricidade já existia, e a eletricidade foi dominada, e o homem colocou ela para funcionar a serviço dele. Também o computador, na teoria, ele já existia. O computador ele é derivado de estudos de matemática. A ciência da matemática é que desenvolveu as lógicas, a lógica booleana, e todos os estudos que vieram antes da criação do computador, isso já existia na teoria de Charles Babbage e de Pascal e de Leibniz, e vários cientistas já tinham imaginado esse computador, ou seja, ele foi só dominada a tecnologia capaz de criar equipamentos eletrônicos que faziam aquilo que já existia na teoria. Então, o que está acontecendo agora, na quarta revolução industrial, e nesse momento que a gente chama de transformação digital, é que algo que já existia, que eram os dados, que estavam aí perdidos, desorganizados, não controlados, assim como o vapor e a eletricidade, eles passaram a ser controlados, geridos por nós, por equipamentos que nós criamos para entregar resultados que são mais eficientes, que resolvem mais os problemas que nós temos no dia a dia. Então, no final das contas, quando a gente fala de quarta revolução industrial, nós não estamos falando de uma tecnologia, nós estamos falando de aprisionar algo que já existe, aprisionar no sentido de dominar. Eu agora domino algo que antes já existia, mas eu não tinha controle sobre. E a partir do momento que eu domino, eu encontro várias soluções para os problemas que já existiam, aplicando essas técnicas e tecnologias que também
Muitas delas já existiam na teoria, como inteligência artificial, e que está sendo aplicada agora a esse enorme volume de dados com o qual a gente trata. E a questão é, a transformação digital vai nos transformar em digitais? Provavelmente sim, em algum momento. Não sei como, mas uma hora nós ainda seremos digitais. Talvez com tecnologias que nós nem tenhamos sonhado ainda. Mas quando a gente olha um pouquinho para trás, 50 anos, olhar para agora e falar, bom, seria possível nós termos toda a tecnologia, tudo isso que nós fazemos de maneira digital, seria possível para quem viveu em 1970, 1980, imaginar que nós teríamos essa vida? Lógico que não. Da mesma forma, será que nós podemos prever o que vai acontecer em 2070, em 2100? Provavelmente nós estamos longe de acertar qualquer previsão em relação a isso. E o que está acontecendo é que essa transformação digital, ela depende de nós, do que nós estamos fazendo agora, do que nós vamos querer e permitir que ela faça. E por isso mesmo nós temos que conhecer as possíveis consequências disso. Vai ser bom, né, para a sociedade, para a economia, para o mundo, para as pessoas? Tomara que seja. E vai ser exatamente aquilo que nós fizermos. Então, a transformação digital, assim como as outras revoluções, apesar de ter tido várias resistências à Revolução Industrial, movimentos contra a industrialização, as máquinas, brigas contra a eletricidade, né? Lá no começo, Edison e Tesla brigando por causa de corrente contínua e alternada, na criação dos computadores, uma guerra entre os países para ver quem criava, né, o primeiro computador, né, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então os conflitos sempre existiram e nós vamos ter conflitos agora também. Estamos passando por vários conflitos onde as pessoas estão discutindo sobre privacidade, sobre direitos à sua intimidade, sobre direito à propriedade dos seus dados. E isso é muito importante e muito bom que a gente faça, que a gente questione, organize o mundo para que, mesmo sendo digital, a gente não perca o controle sobre as nossas vidas, sobre aquilo que é importante para nós. E isso é um pouco do que é a transformação digital. Espero que você tenha gostado, que também eu tenha simplificado um pouco a história para você. E olha, dá um joinha se você gostou do vídeo, se inscreve no nosso canal, aciona as notificações para saber sempre que tiver novidade por aqui. Eu sou o professor Hélio Lemes e a gente se vê na próxima edição do Glitch. Tchau!